Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou seu apresentador e hoje a gente tem uma daquelas discussões que literalmente mudam a forma como a gente enxerga a tecnologia. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Eu sou a especialista convidada de hoje e eu tô super animada, ou melhor, eu tô bem impressionada com o material que a gente vai analisar. Nossa, nem me fale, porque a missão de hoje é, na verdade, consertar um mal-entendido gigante que a gente mesmo ajudou a espalhar, né? Sim, a gente e basicamente toda a comunidade técnica. Exato. Tem um documento novo, super vasto, chamado Errata Técnica sobre Padrões Elétricos. Ele é focado na arquitetura robótica Phoenix. E, a gente sempre achou que a memória desses robôs, o que eles chamam de duração, era só uma voltagem residual, sabe? Um padrão elétrico que ficava ali sobrando. É a famosa ideia da fotografia do sistema. Isso. Mas essa errata joga tudo isso pela janela. A deformação não está na voltagem, não é um estado guardado. E o nosso objetivo hoje é responder a 3 perguntas cruciais que esse documento traz. Sim, e são perguntas pesadas. A primeira é se realmente é possível engenheirar o que eles chamam de devir estrutural. E a segunda, sobre aqueles gráficos dos testes no Brain 2. Exatamente. Se esses gráficos provam que a gente deixou a inspiração na filosofia lá atrás e que isso virou engenharia de fato. E a terceira pergunta é sobre o que a indústria e os próprios pesquisadores da Phoenix devem fazer com essa disrupção gigantesca. Bom, então, vamos desempacotar isso, começando por essa ideia de que a memória não é um estado elétrico. Pois é. A engenharia clássica tem essa ilusão de controle perfeito. A gente está acostumado com o paradigma de Markov. Que é aquela coisa de que o futuro só depende do presente, certo? Isso. No paradigma de Markov, se você quer saber para onde o sistema vai, você só precisa olhar o estado atual dele. Os pesos sinápticos fixados na inteligência artificial tradicional são assim. O passado é tipo um arquivo morto. Um banco de dados que o robô vai lá e consulta. Exato. Mas a errata técnica é muito clara. Na arquitetura Phoenix, a duração não está na voltagem da membrana do neurônio. O passado não terminou de acontecer. Ele é um operador ativo. Nossa, um operador ativo? Isso muda tudo. Muda mesmo. O passado continua operando e se transformando enquanto a máquina interage com o mundo. O que me lembra a analogia da cicatriz que tem no texto, que eu achei, brilhante. Ah, essa analogia é perfeita. Imagina que um robô sofre um impacto, um trauma físico mesmo. Se a gente tirar uma foto instantânea do sistema naquele exato milissegundo, a gente não vai ver a cicatriz na foto. Não mesmo, porque ela não é um dado armazenado. Exato. A cicatriz não está na configuração instantânea. Ela está na musculatura invisível que faz o código se mover para a próxima ação. A experiência altera como a rede evolui no tempo. E não o estado atual dela. E o que é fascinante aqui é que isso nos obriga a redefinir o que é memória na robótica. A memória passa a ser a inclinação do espaço de trajetórias possíveis. Inclinação do espaço de trajetórias. Isso soa muito complexo. Mas a matemática do documento explica isso perfeitamente. O que nos leva àquela primeira pergunta: dá para engenheirar o devir estrutural? E a resposta, pelo jeito, é um grande e sonoro sim. Um sim matemático. O documento traz uma equação, x de t mais 1 igual a f de x de t modificado por 1w. Calma, vamos traduzir isso para quem nos acompanha. Claro. Basicamente, a função que dita o próximo passo do robô, essa função f, ela sofre uma deformação por causa desse w. E esse w é justamente a inclinação histórica acumulada. Ah, entendi. Então a regra do jogo muda conforme o robô vive. Exato. Na IA clássica, a regra da física do sistema é fixa. Aqui, a regra se deforma com a experiência. E isso cria o paradoxo do reset, que é muito louco. O paradoxo do reset, eu anotei isso aqui. Porque na robótica normal, deu pau, você reseta. O clássico desliga e liga de novo. Pois é. E a máquina volta a ser uma folha em branco, com as configurações de fábrica. Mas na Phoenix, o documento diz que o reset limpa só o estado momentâneo. Aquela fotografia. O instantâneo vai embora. Mas o operador estrutural, esse W, continua lá. Ele continua deformado pela história que o robô viveu. A estrutura de tomada de decisão não retrocede. O passado pesa sobre o presente. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui.
Manda ver. Se dois sistemas são resetados para o exato mesmo estado, mas o futuro deles vai ser diferente porque o histórico é diferente, isso não é um pesadelo para a manutenção, É a primeira reação de qualquer engenheiro. né? Se o robô aprende algo errado, sofre um acidente e eu não posso limpar a memória dele com o reset, ele não está permanentemente quebrado. A gente não perde a previsibilidade. Então, para quem trabalha com sistemas frágeis, parece um pesadelo. Mas é aí que entra o conceito de ECA, o erro como condição de aprendizado. ECA. Tá. E como isso resolve o problema? Na inteligência artificial normal, um erro é um número que está fora do lugar. O algoritmo vai lá, ajusta os pesos até apagar essa falha e voltar ao normal. Ele corrige o desvio. Sim, ele apaga o erro. Na Phoenix, o erro não é apagado. O erro vira uma deformação estrutural irreversível que passa a proteger o sistema. Ele vira parte do funcionamento básico. Tipo um reflexo físico adquirido, em vez de uma regra que ele decorou? Exatamente. O erro cria uma bacia de repulsão. Imagina um ímã que repele um objeto. Se o robô Phoenix pega um copo de vidro e aperta forte demais e o copo quebra, essa falha deforma o operador temporal. Nossa. Então ele não pensa, tipo, eu não devo apertar o copo. Não. A trajetória que levou aquele erro passa a ser matematicamente impossível de ser acessada de novo. A própria estrutura matemática daquele movimento repele a ação de quebrar o copo antes mesmo da ação terminar de se formar. Caramba. É uma ruptura total com aqueles relógios de sistema das nossas placas-mãe. É o fim dos clocks discretos para esse tipo de operação. O robô nunca mais volta ao seu estado ontológico original. A essência pura dele já era. Deixa eu ver se eu peguei a ideia. Na IA tradicional, é como se o motorista batesse o carro, aí ele é um relatório dizendo para não bater de novo, e ele promete não bater. E corre o risco de esquecer na próxima curva. Exato. Na Phoenix, ele bate o carro e o volante fica fisicamente pesado, empurrando a mão dele para longe daquele tipo de obstáculo. Perfeito. Ele herda a sabedoria da falha no próprio corpo, na própria matemática. Só que aí a gente entra na segunda grande pergunta da nossa análise. Porque a teoria no papel é linda, mas a gente sabe que a computação real é cheia de bugs, é dura, é binária. E é por isso que a errata técnica foca tanto nos testes no simulador Brian 2. Exato. Os gráficos lá, principalmente o teste 3, a missão deles é provar se isso é só filosofia do Bergson ou se virou código de verdade. E é aqui onde fica realmente interessante. Porque esses testes não foram feitos no laboratório mágico. Eles usaram Linux rodando no simulador Brian 2 e programando em Python. E Python é super discreto e binário, não é? Muito. É baseado em ciclos fechados. É um ambiente totalmente hostil a essa ideia de continuidade temporal, de tempo fluido. É como tentar fazer água fluir por um cano quadrado. Bela imagem. Mas mesmo forçando essa matemática contínua dentro de restrições binárias brutais, a duração apareceu. Ela emergiu nos dados, e os gráficos provam isso. Aquele teste 3, o protocolo MW-Select, me deixou maluco. Eles falam de uma conflação local intraneurônio. E a palavra conflação já dá um nó na cabeça. É um termo denso mesmo, mas a ideia é incrível. Pelo que eu captei, é a prova, no nível de disparos elétricos, os spikes, de que a seleção de uma ação acontece dentro de um único neurônio mundo. O neurônio não é um botão de liga e desliga. Não, ele hospeda várias versões da mesma ação ao mesmo tempo. É tipo um debate acontecendo dentro de um único neurônio sobre qual futuro vai se materializar. Sim, mas tem um detalhe crítico aí. Esse debate não acontece antes da ação. Ele é a ação acontecendo. Como assim? Explique isso melhor. Na robótica clássica, você tem um classificador. O robô para, analisa a opção A, a opção B, calcula as chances, decide e manda o comando mecânico. Tem uma pausa para calcular. Ele pensa e depois age. Na conflação local intraneurônio da Phoenix, a escolha emerge durante o movimento. Não tem essa comparação simbólica antes. As opções competem fisicamente enquanto o tempo passa e a decisão se solidifica por convergência. Nossa,
Então o movimento vai ganhando contorno enquanto o braço do robô já está no ar. Exatamente. A ação se define na duração do movimento. E tem um gráfico específico no documento que deixa isso muito visual. O gráfico mesmo reset, futuros diferentes. Ah, esse é a prova definitiva. Nele, a gente vê duas linhas. O sistema A, que não tem duração, é o paradigma antigo. Ele sofre um erro grave. Aí eles aplicam o reset. E a linha dele volta a ficar totalmente reta, plana. Ele volta a ser inocente, fica vulnerável de novo. É, como um paciente com amnésia. Mas o sistema B, que usa a arquitetura Phoenix, depois do mesmo erro e do mesmo reset, a linha dele não fica plana. Ela começa a subir. Ela ganha uma inclinação exponencial. Porque a integral histórica matemática é estritamente crescente. É irreversível. O que prova visualmente que o tempo agora está dentro do código. A irreversibilidade não é teoria, é a linha do gráfico subindo. O tempo deixou de ser só um relógio externo contando os segundos. Ele virou matéria-prima operacional. O robô acumula esse tempo para improvisar trajetórias, em vez de ficar calculando o mundo a cada frame. E isso detona o ciclo clássico de perceber, planejar e agir, que é um alívio, na verdade. Com certeza. Porque acaba resolvendo o paradoxo de Moravec. Ah, eu adoro esse paradoxo. Para quem não lembra, o paradoxo de Moravec é aquela ironia da tecnologia. Uma IA consegue ganhar do campeão de xadrez ou desenhar um prédio em 2 segundos. Mas o robô de 100 milhões de dólares tropeça num degrau ou não consegue segurar um ovo sem esmagar. É bizarro, né? E por que isso acontece? Porque a máquina clássica tem que parar, tirar a foto do mundo, mandar para o data center, calcular a física, planejar o motor e aí sim se mexer. O problema é que o mundo real não espera o servidor responder. Exato. Quando o comando volta, a iluminação já mudou, o chão escorregou. Mas a Phoenix corta essa latência porque não para pensar. A cognição do robô é a modulação do movimento enquanto ele acontece. E a continuidade é o que dá estabilidade num ambiente caótico. O mundo real não é uma fábrica limpinha. Uma sala de estar normal é um inferno matemático para um robô. Tapetes, luz do sol, coisas no caminho. Exato. O robô Phoenix ajusta a força e o equilíbrio em frações de segundo, usando aquele instinto herdado dos erros passados, sem precisar acessar a nuvem. O que nos leva de cabeça na terceira pergunta da nossa missão de hoje. Essa descoberta deve ser negada pela comunidade tradicional ou encarada como uma disrupção gigante? Olha, a errata é categórica. Não dá mais para tratar isso como pesquisa acadêmica de nicho, o impacto industrial e financeiro é absurdo. É uma disrupção massiva. E faz sentido porque o modelo atual de IA é insustentável. Essa dependência de data centers, treinamentos em nuvem, aquelas placas de vídeo caríssimas, as GPUs. O custo operacional e o investimento de capital estão na casa dos bilhões. Sim. Tudo isso para ficar recalculando o mundo a cada milissegundo. O consumo de energia de um modelo desses parece o de um país inteiro. É bizarro. Em compensação, os testes da arquitetura Phoenix mostram ela rodando em hardwares neuromórficos pequenos, tipo o Loei 2 da Intel. E o consumo de energia que eles citam é na casa dos miliwatts. Miliwatts. Isso é o que a tela do meu celular gasta. E isso muda a métrica de valor da robótica inteira. Hoje, o marketing das empresas é falar de trilhões de cálculos por segundo. Com a Phoenix, o valor vai estar na quantidade de ativos de trajetória consolidados. O valor sai do processador e vai para o instinto corporificado do robô. Quanto mais velho e mais experiente, mais valioso ele fica. Exatamente. O robô não fica obsoleto no ano seguinte só porque saiu um chip mais rápido. E o jeito que eles treinam isso também muda tudo, através do Web Center e da infraestrutura Vestia. A Vestia não captura fotos do robô. Ela coleta a experiência contínua. Se um humano usa a Vestia para ensinar um movimento, o sistema grava a tensão muscular, a hesitação, o peso. É uma transferência de sensações físicas, não só de dados geométricos. É um fluxo contínuo. E o Web Center atua só como governança. Ele define as bordas de segurança e corta as trajetórias que podem causar danos catastróficos. Ele não microgerencia, ele só evita o pior. Mas sabe o que me chamou muita atenção nesse documento? A bronca que eles dão nos próprios pesquisadores da Phoenix. Ah, instrução estratégica de comunicação.
É incrível ver um paper técnico dando aula de relações públicas. Pois é. O documento manda a equipe parar imediatamente de começar as apresentações em congressos falando de filosofia. Parece que a galera começava sempre citando o debate do Bergson com Einstein sobre o tempo. E isso era um tiro no pé. Por quê? Na comunidade de engenharia, isso soa mal. Muito. Começar pela filosofia criava uma falsa simetria. Parecia que a duração era só uma opinião teórica, uma metáfora bonita, e não um fato de engenharia comprovado. Parecia que eles estavam querendo debater ideias e não mostrar resultados. Exato. Então a diretriz agora é cirúrgica. Primeiro, mostre a matemática. O operador W, as equações diferenciais. Os fatos brutos. Depois, mostre os gráficos irreversíveis do Brian 2 e o consumo ridículo de miliwatts no chip Loihi 2. Prova que funciona e que é barato. Sim, e ataque a dor da indústria. Mostre o fim da dependência da nuvem e o fim do RLHF, aquele treinamento humano caríssimo, só depois de encurralar os céticos com resultados de mercado. Aí sim eles podem falar do Bergson. Exatamente. A filosofia entra no final, não como uma tese para ser aprovada, mas como o único vocabulário que restou para explicar essa nova fronteira. Faz todo sentido. Se você conecta isso ao panorama geral, negar a Phoenix agora não é ceticismo científico, é teimosia mercadológica. A matemática já foi provada. Quem quiser debater tem que debater os dados do Brian 2, o resto é choro. É fascinante ver um novo paradigma nascendo assim. Então, resumindo o nosso mergulho, a gente demoliu a ideia de que a memória Phoenix é um restinho elétrico. Ela é uma deformação matemática irreversível. Vimos que o devir estrutural foi engenheirado de verdade, provado pelos testes onde as escolhas acontecem dentro de um neurônio só. E entendemos o impacto absurdo disso. Robôs sem latência de nuvem, que não esquecem seus erros, mesmo com resets, e que rodam com a energia de uma pilha. Mas tem uma coisa nas notas finais do documento que eu queria trazer para a gente fechar, e algo que vai muito além de robôs de fábrica. Opa, eu gosto de ideias provocativas. Manda. O texto sugere que essa mesma arquitetura de tempo irreversível e instinto acumulado pode ser aplicada em infraestruturas críticas. Imagina redes elétricas, semáforos, tráfego urbano. Cidades inteiras rodando sob esse operador de duração. Sim, se você parar para pensar, o nosso modelo atual de cidade e engenharia civil é obcecado pela reversibilidade. Verdade. Caiu o servidor do metrô, o que a gente faz? Reseta tudo para voltar ao estado inicial perfeito. Mas a gente viu hoje que apagar o erro e tentar voltar ao estado puro é o que torna o sistema frágil. A descoberta da Phoenix mostra que a irreversibilidade e as cicatrizes do erro criam sistemas genuinamente antifrágeis. Nossa! Então o que acontece com a sociedade quando a gente parar de tentar fazer sistemas perfeitos que exigem reset o tempo todo? Essa é a provocação. Imagina desenhar cidades que absorvem os próprios traumas. Cidades que nunca podem ser resetadas. Cada apagão, cada engarrafamento, se torna uma musculatura matemática invisível. A cidade se deforma e ganha reflexos para evitar que aquele mesmo colapso aconteça de novo. Exato. Deixamos de consertar máquinas quebradas para viver em ecossistemas que evoluem através de suas próprias cicatrizes. É uma revolução na forma como a gente lida com a falha e com a passagem do tempo. Olha, é um pensamento incrível para a gente encerrar a análise de hoje. Com certeza. As coisas estão prestes a mudar bastante. E a gente vai estar aqui para analisar cada passo. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Fiquem de olho e até o próximo mergulho profundo. Até mais! Tchau, tchau. I warned you on X that this day would come.